Você quer conversar melhor com as pessoas, quer conhecer pessoas novas, ou mesmo quer somente ser uma pessoa mais interessante ou parecer mais interessante, ter um pouco mais de confiança, além do que você já tem hoje mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que você consegue fazer isso. E vai ser totalmente baseado nesse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu considero ele um manual se você quer aprender a se comunicar. Esse livro aqui, ele mudou minha vida em relação à comunicação e realmente fazer amigos e influenciar pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer com clareza que eu faço amigos e influencio pessoas fácil. E foi basicamente por aplicar os conceitos desse livro e de mais outros muitos conceitos de forma consecutiva por vários anos aí. Então, eu vou passar algumas coisas aqui que nesses próximos minutos aí você vai conseguir aprender e utilizar a partir de hoje ou a partir de amanhã, que vai mudar a sua vida daqui pra frente, nos próximos meses e até anos, em relação a construir melhores amizades, a falar melhor com pessoas, a inclusive ser uma pessoa que as pessoas olham pra você e se inspiram em você, ser uma pessoa que chama mais atenção. O primeiro conceito que eu queria ver aqui nesse livro, e eu vou pausando aqui só pra poder achar no livro, tá, gente? É o conceito: não critique, não condene, não reclame. Eu cresci numa família onde, por exemplo, meu pai reclamava muito. E eu sempre fui uma pessoa que entendi que o reclamar, ele faz parte e que eu posso reclamar. Só que ao mesmo tempo, eu não gostava, desde criança, de ver as pessoas reclamando, assim, eu achava uma coisa ruim, e eu tratei isso como uma coisa ruim. Então, eu sabia que reclamar abertamente era ruim, mas eu reclamei sempre pra eu mesmo, reclamei com amigos. Então, reclamar era parte da minha rotina. Nossa, meu dia hoje foi horrível, tal, por causa disso, disso, disso. Ai, condenar, o que que seria condenar? É julgar as outras pessoas. Você criticar os outros. Fala, nossa, aquele fulano ali, ele é chato por causa disso, disso. Nossa, fulano ali é... Nossa, papo de coach do caramba. Aquele fulano ali é puta charlatão. Sabe? Alguma coisa desse gênero. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, tá? Tô abaixando você. Inclusive, esse canal aqui, ele é como se fosse uma conversa de cafeteria, né? Então, tô conversando com você aqui. Não tem edição, é uma coisa simples aqui. Pra você ouvir e me ouvir enquanto eu estou tentando te trazer algum conhecimento legal. E você vai comentar aqui nos comentários pra eu poder também ver a sua opinião sobre o assunto. E, enfim, antes eu condenava muito, criticava muito. Eu falava que ciclano aí, que vendia curso, era um charlatão. Eu pensava isso de verdade, eu achava que essas pessoas eram ruins. Eu falava que o Beltrano ali era... não pensava nos outros. Sendo que eu criticava demais, condenava demais, sem ter base nenhuma naquilo. Então eu nem assistia esses conteúdos desses caras. Tanto é que quando eu comecei a assistir, eu comecei a admirar eles. Então, pessoas que eu criticava, eu comecei a admirar, e foi justamente o admirar essas pessoas que me fez crescer na minha vida. O admirar essas pessoas me fez mostrar que eu posso ser como elas. E se eu só criticasse tudo mais, eu seria uma pessoa muito rebaixada, porque eu criticaria tudo aquilo que evolui. A partir do momento que você critica tudo que você não concorda, tudo que é contra a sua realidade. E o fato de criticar isso vai te fazer perder evolução pessoal, porque você não vai testar outras coisas, testar coisas que você não quer, que é justamente o que te faz crescer. O próximo ponto que eu queria ver nesse livro aqui, ó, tá aqui, ó, esse princípio, tá? Você tá perguntando aí, eu tô falando coisas do livro real, tá? Esse livro aqui, ó, tá todo rabiscado, gente. Eu já li, reli ele várias vezes. Toda vez que eu tenho que conversar com uma pessoa, eu leio. Ó, inclusive, parei exatamente no conceito que eu ia falar aqui. O conceito é: seja um bom ouvinte. Encoraje os outros a falarem de si mesmos. O negócio é o seguinte: as pessoas, elas gostam de se conectar com outras pessoas falando sobre a própria vida. Então, você tem que encorajar elas a falar sobre elas mesmas. Eu faço isso muito hoje, porque eu o tempo todo tô pegando Uber de um lado pra cá, né? Eu não dirijo ainda, justamente porque meu tempo hoje é totalmente dedicado, inclusive as 24 horas do meu dia são pra isso, a melhora constante da minha pessoa e também dos meus negócios hoje, né? Então, eu não faço nada além disso, e tirar uma carteira a gente sabe que envolve tempo aí. Vou fazer logo logo, mas por enquanto eu preciso focar. E aí eu pego muito Uber. E nos Ubers, eles sempre contam histórias diferentes e tudo mais. E eu sempre pergunto sobre a pessoa, a vida da pessoa, e eu encorajo ela a falar dela mesma. Então o cara tá dirigindo aqui no carro, aí eu pergunto: e aí, mano, como que tá as corridas hoje? Tá difícil? Tá complicado aí? Ele falou: não, pô, peguei um monte aqui, acabei de pegar um rapaz ali em cima, pô, o cara tava conversando sobre a vida dele. Aí eu falei: ah, é? E você gosta
de conversar com o pessoal, assim, aí o Uber falou, pô, adoro, mano, na verdade a parte mais da hora desse trabalho é conversar com as pessoas, sabe, lá em São Paulo a gente vê um pessoal ali que é muito fechado, a pessoa entra, uma vez a mulher entrou de fone de ouvido e tal, e eu vou continuar fazendo ele falar mais sobre si, sobre as próprias histórias. Então, nossa, sério, de fone de ouvido? Ela tava de fone de ouvido e o fone de ouvido não deixava ela falar nada. Aí eu falei alguma coisa ali, sei lá, da rua. Ah, moça, essa rua aqui. Ela falou, moça, eu não tô te ouvindo, tô de fone de ouvido. Pode só dirigir, por favor? E aí ele falou, caramba, isso é um absurdo. Eu falei, nossa, isso é um absurdo mesmo. Nossa, como que pode uma pessoa fazer uma coisa desse gênero? Mas é sério, isso acontece sempre. Então eu vou instigando a pessoa a falar mais do trabalho dela, a falar mais do que ela gosta, a falar mais sobre si mesma. Se eu vejo que a pessoa não gostou daquele assunto, eu puxo outro. E aí eu vou vendo a conversa. Às vezes tem conversa que não é pra ser. Eu já falei com vários Ubers aí que o cara não queria papo e tudo bem. Como que eu sei que ele não queria papo? Eu perguntei uma coisa, ele falou assim, bem seco. Aí eu falei, perguntei outra coisa, só falou seco. Beleza, não quero papo, eu já entendi. Não preciso ficar insistindo, já entendi, né? E o que acontece? A outra coisa que esse livro fala é que... Deixa aqui, esse aqui eu vou ter que pausar pra achar. É esse aqui. Desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Olha aqui. E o que acontece? Quando você conversa com alguém, você precisa se interessar pelo que aquela pessoa fala. Se você não se interessa por aquilo, primeiro, não tem por que você conversar com essa pessoa. Por que você vai conversar com alguém que você não gosta de falar? Não faz sentido. Segundo, você não consegue criar uma comunicação. Você não consegue criar algo que realmente vá trazer atenção pra vocês dois. Vai criar uma conexão. Não tem como, porque você não tem interesse pela pessoa. E interesse, eu não tô falando de interesse romântico. Gente, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com coisa romântica. Pode ser usado? Pode, como qualquer outra coisa, porque vai ter uma amizade, vai ter uma conexão. E o livro é como fazer amigos, né? E influenciar pessoas. Óbvio que no interesse romântico existem outras coisas, que não vou falar nesse vídeo, de comunicação também. Mas, no geral, você fazer isso aqui com todo mundo vai te fazer uma pessoa mais chamativa. Uma pessoa melhor, inclusive, para com o mundo, inclusive. Então, desenvolver um interesse genuíno pelos outros você vai entrar numa conversa com alguém, vê o que a pessoa faz. Olha por exemplo, se vamos falar de Instagram. A pessoa vê o Instagram, olha as fotos dela ali, vê o destaques que a pessoa tem no Instagram. É legal, tá? Viu os destaques ali, viu que ela gosta, sei lá, de estudar sobre filosofia. Por exemplo, eu gosto, se você olhar meus stories lá, você vai ver que eu gosto de estudar sobre filosofia. Então, se você falar sobre isso comigo, eu vou adorar. Vou adorar aprender mais sobre isso. Então, quando você faz isso, você desenvolve um interesse genuíno. Você está realmente procurando o que aquela pessoa ela gosta de falar sobre e você quer falar sobre isso. Inclusive, esse livro fala que é bom você estudar sobre as coisas que a pessoa quer falar no quesito de, por exemplo, fazer um negócio. Vamos fechar um negócio com uma pessoa X. Você não conhece a pessoa direito, mas você quer fechar negócio com ela. Você estuda melhor sobre aquela pessoa para que na hora de falar você fale sobre as coisas que ela gosta de falar de uma forma que você consiga ter bagagem o suficiente, assunto para poder puxar. Porque se você não sabe nada, é muito difícil você puxar assunto sobre algo que você não sabe, né? Vai ficar na cara que você não sabe aquilo. Então ele fala isso, você estuda aquilo antes e tá tudo bem, você pode fazer isso. Não é como se você fosse stalkear a vida da pessoa e tudo mais. Não, você está usando uma estratégia ali para poder tornar um assunto interessante. E futuramente vocês vão ver assuntos em comuns também, tá? Isso aqui é mais para coisas sobre negócio. Você quer fechar negócio com alguém, você vai atrás e tudo mais. E aí, uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida, desde sempre que eu li esse livro, é isso aqui, ó. Faça elogios honestos e sinceros. Isso aqui muda vidas. Isso aqui muda de verdade vidas. Porque o que acontece? Quando você faz um elogio sincero pra alguém, a pessoa se sente valorizada de uma forma que ela não se sentiu antes. O que é um elogio sincero? É algo que você olhou e com toda sinceridade, no fundo do seu coração, você achou uma coisa legal a ser elogiado. Eu faço isso com todo mundo sem exceção. Porque eu sei que isso gera conexão. Eu sei que isso, inclusive, muda o dia de uma pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, está num dia ruim, se ela recebe um elogio sincero, o dia dela pode ficar bom. Isso muda realmente o semblante das pessoas. Eu enxergo isso porque eu faço isso todo dia. Então, um dia desse eu tava no shopping e tudo mais, e aí eu tava indo numa cafeteria, era tipo uma cafeteria, um lugarzinho que vende salgado, assim, vendia café. Aí a moça lá tava muito, mas muito, assim,
entediada. Né? Era uma mulher bem mais velha ali, sei lá, entre os 45 anos. Eu acho que ela não queria estar naquele dia, né? Era tipo um domingo, assim. Eu tava trabalhando um domingo de noite, assim. É uma coisa complicada, né? Pra qualquer pessoa. Ela tava aqui no negócio, tipo assim. Aí eu cheguei. Ah, moça, quanto é que tá o... Quais que são esses salgados aqui? Ela olhou ali, o salgado, ela falou, quer dizer, eu perguntei quais são os sabores. Ela olhou ali, ah, tem de carne e de frango. Eu olhei assim pro salgado, eu não consegui identificar nunca aquilo lá, que era de carne e frango. Eu falei, não é possível. Como é que você sabe que um é de carne e o outro é de frango se eles são idênticos? Aí a mulher olhou pra mim assim, falou, é que ela já abriu um sorriso ali, porque eu puxei um assunto. Ah, é que ele, não sei, né, muito tempo de trabalho e tudo mais. Eu falei, uma pessoa como você trabalhando muito tempo desse jeito deve ser muito esperta, porque eu não consigo olhar isso daqui. Então eu fiz uma pessoa como você não, mas não faz sentido essa frase, né, gente? Eu falei errado. Mas eu falei, mesmo trabalhando por muito tempo aqui, você deve ser muito inteligente, porque eu, por exemplo, não consigo distinguir. Ela falou, é só um pouquinho, às vezes nem eu sei e tudo mais, passou pra humildade. Pelo amor de Deus, né? Uma pessoa como você não faz sentido nenhum. E, e aí o que acontece? Isso foi engraçado, porque aí a gente começou a conversar sobre isso. Assim, eu fui comprar um negócio, então essa conversa durou, sei lá, uns 2, 3 minutos. E aí no fim eu falei, nossa, você é uma pessoa muito legal, eu gostei muito do seu atendimento. Então foi um elogio sincero, eu gostei daquilo. Eu elogiei uma coisa que eu achei que precisava ser elogiado. A pessoa abriu um sorriso na hora. Depois daquilo, na hora que eu fui entregar ali a minha bandeja pra ela, ela tava sorrindo. Depois daquilo, ela me deu tchau. Eu falei, tchau, fulana, esqueci o nome dela, mas eu perguntei, né, o nome dela. Inclusive, é uma coisa que esse livro fala, chame as pessoas pelo nome. Não chame as pessoas simplesmente de mano, man. Chame as pessoas pelo nome. A palavra mais gostosa pra uma pessoa de se ouvir é o próprio nome. É o próprio nome. Então, chame as pessoas pelo nome. Isso é a melhor coisa que você consegue. E aí, foi engraçado, porque essa mulher aí, ela me deu tchau aí depois. Aí eu falei, tchau, fulano, assim, já de longe, entendeu? Saindo ali de perto. Ela falou, tchau, Lucas, tudo bem? Um bom dia. Eu falei pra você também. E nós dois saímos sorrindo. Parece uma história de filme, né? Parece uma história do High School Musical da Disney, onde todo mundo sai feliz e cantando e dançando. Parece uma história, mas não é. Isso é basicamente esse livro aqui aplicado. E esse livro, para quem quiser ler, eu recomendo. Se você não consegue ler, por razão não tem dinheiro, etc. Pô, vê um audiobook disso aqui, deve ter até aqui no YouTube. Vê um audiobook. O importante é esse conhecimento e o importante não é só o conhecimento, é aplicar. Porque você que está vendo esse vídeo agora, você já tem esses conhecimentos. Só que falta aplicar, falta entrar no dia a dia e fazer. Da mesma forma que eu perguntei o nome da fulana lá, eu puxei o assunto falando que ela era inteligente pra caramba pra saber que um salgado de carne é o mesmo que de frango, sendo que eles são idênticos de fora, né? Aquele salgado assim que é por fora é um triângulo, sabe? É idêntico, pô. Eu não consigo ver aquilo lá. E falei, pô, seu atendimento é muito legal, muito obrigado. Provavelmente ela nunca ouviu aquilo ali, sei lá, no mês inteiro. Ou até num ano inteiro, talvez na vida inteira dela. Porque as pessoas não elogiam. E falta muito isso no ser humano. Eu vejo que o ser humano hoje ele é muito tóxico. Então, por exemplo, eu vejo que o trânsito é um lugar tão tóxico quanto o LoL ou o Valorant. Falei isso aí e é verdade. O trânsito, ele é tão tóxico que é muito provável que você, se você dirige, ou se você conhece pessoas da família que dirigem, acompanhou seu pai, sua mãe dirigindo, etc. Muito provavelmente a pessoa dessa família, ou você mesmo, xingou alguém no trânsito ou falou, nossa, olha o que esse cara tá fazendo, velho. O que esse cara aqui tá fazendo? Olha essa coisa. Nossa, esse cara dirigindo. Não necessariamente uma xingada, mas julgar o outro. E eu vejo isso no trânsito, tanto é que eu tava indo com um amigo meu esses tempos aí, ele falou, pô, olha esse cara aí. Eu falei, mano, por que você tá olhando pra esse cara e tá se perguntando da forma que ele dirige? E se ele começou agora? E se ele tá num dia ruim? Sei lá, e se ele brigou com a esposa? A gente não sabe o que aconteceu na vida do cara pra ele estar dirigindo assim. Ninguém quer dirigir ruim. Você tem vontade de sair na rua dirigindo ruim? Ninguém tem essa vontade. Alguma coisa acontece. Por que a gente está julgando isso ao invés de simplesmente olhar pra isso, entender que é uma coisa que aconteceu e seguir em frente? E ele falou, pô, é verdade. No começo ele falou, não. Depois ele entendeu e falou, pô, é verdade. Mas não faz sentido mesmo. Imagina você olhar pra todas as coisas na vida que alguém fez de errado ali, simples. Sei lá, pô, alguém derrubou um copo no chão e você fala, nossa, derrubou um copo no chão, meu Deus do céu. Você vai ser uma pessoa muito estressada e você vai ser uma pessoa que vai ver sempre o lado ruim da vida.
Então tudo bem, eu sei que vai ter muita gente que vai falar, Lucas, mas você não dirige. Eu sei, mas quando eu dirigir, eu não vou julgar ninguém pela forma como que dirige. E eu prometo isso pra vocês, eu tenho certeza que eu vou ser assim, porque hoje eu não faço isso. Então, a questão aqui é que comunicar-se melhor e ser uma pessoa melhor é você seguir esses princípios que eu falei de forma ativa, você aplicar na sua vida, porque é muito fácil você falar não critique, não condene, mas quando chega o carro na sua frente e ele dá uma freadinha um pouco mais brusca, você fala, pelo amor de Deus, que cara burro. É muito fácil você falar uma coisa, pensar uma coisa, concordar com uma coisa e na hora de fazer você não fazer. É muito fácil. A outra coisa e princípio desse livro aqui, que inclusive é coisa filosófica e que mudou a minha vida de uma forma tão maluca, mas tão maluca que nunca mais na minha vida eu tive problema com pessoas, é a única forma de se dar bem numa discussão é evitando-a. Então você só sai, esse livro ele explica que você só sai de uma discussão vencendo, não é quando você vence no argumento, é quando você evita a discussão, quando ela não existe. Você só sai da discussão vencendo quando ela não existe. Não existe. E eu não sei porquê, mas isso é um pouco difícil de entrar na cabeça das pessoas, porque uma vez eu tava saindo com uma menina amiga minha, que eu tinha conhecido e tudo mais, e aí eu falei, pô, eu sempre fui essa pessoa e eu apliquei esses conceitos desse livro, eu sempre apliquei... Louco, que dicção é essa, Lucas Reiter? Eu sempre apliquei os conceitos desse livro, mas a gente tava andando na rua e um cara esbarrou em mim de mochila. É muito comum em São Paulo, tá, gente? Você tá andando aqui, do nada alguém esbarra em você. O que acontece numa situação dessa? Ou a pessoa xinga, fala, nossa, esse cara esbarrou em você. Ou você simplesmente olha e fala, ô, desculpa, mano. Foi o que eu fiz. O cara esbarrou em mim, ele esbarrou em mim, a culpa não é nem minha. Eu falei, ô, desculpa, mano, por que eu fiz isso? Pra evitar discussão. É a única forma que eu saio ganhando. Eu sei lutar artes marciais, eu lutei artes marciais por muito tempo na minha vida, e eu não ia ganhar nada batendo num cara. Ou não ia ganhar nada apanhando dele. Não ia ganhar nada xingando ele. Eu não ia ganhar nada. Nem se eu olhasse aquilo lá, uma situação e falasse, mano, você veio na minha frente, você tava aqui, você tinha toda a visão de mim, eu tava olhando aqui pra frente e tudo mais, mas eu tava conversando. A curva era sua, pô, você tinha que ter parado ali e pedido desculpa pra mim. E o cara tivesse concordado e falado, pô, é verdade, o que esse cara tá falando é verdade, tio. O que ele fala é coisa que nós entende aqui, nós chega no sapatinho, entende? Eu sou paulista, gente, tô falando pra vocês. Eu moro em São Paulo, pô, eu entendo dialeto. Tô brincando. E mesmo que ele chegasse e falasse assim, ainda não teria ninguém ganhado a discussão. Primeiro, porque discutiu, perdeu tempo. Discutir é perder tempo, não faz sentido. E segundo, porque ele poderia até concordar comigo. Você pode até convencer alguém no argumento, mas o atrito continua. Então, o atrito entre vocês ainda vai existir, a chance de as pessoas não se entenderem ainda vai existir, e não é assim que se faz amigo. Não se faz amigos e influencia pessoas com atrito, você afasta as pessoas desse jeito. Então a melhor coisa é não discutir. E isso foi muito difícil pra mim, porque eu cresci numa família onde, por exemplo, meu pai sempre discutiu de tudo, todas as coisas. E até as coisas mais pequenas, até as coisas maiores. E eu tive que aprender a não discutir. Sendo que eu vivi num ambiente onde discutir pra mim era o válido. Eu, quando tinha meus 15 anos, aí, antes de ler esse livro aqui, eu mandava textão no Facebook pras pessoas, tentando vencer ela no argumento. Eu passava, uns 30 minutos escrevendo um texto gigantesco, baseado em um monte de coisa, pra convencer alguém no argumento. O que eu ganhava com isso? Nada. O que eu ganhei com isso até hoje? Nada. Nem eu lembro os textos que eu escrevi. Só gerei atrito. Só gerei pessoas que tinham mágoa de mim. Ranço. Fazer isso só gera isso. Então evite as brigas. É a única forma de você realmente vencer uma briga. É evitando ela. Não de forma alguma queira uma briga. Não faz sentido. O último princípio é deixe o outro falar mais durante a maior parte da conversa. Quer dizer, deixe o outro falar durante a maior parte da conversa. Fale menos sobre você e deixe mais o outro falar. Quanto mais a pessoa fala e você ouve de verdade, com vontade, da mesma forma que eu ouvi o Uber, perguntava, não, é sério, mas como isso aconteceu? Eu tava ouvindo ele e perguntando, instigando ele a conversar mais. Ele falava 80%, eu falava 20%. Por que isso é bom? Porque as pessoas elas gostam de falar com outras sobre elas mesmas. Na verdade, a conexão humana inteira, ela gira em torno de sentimento. Ninguém gosta de um ser humano a mais, gente, porque você gostou do ser humano, etc. Ali.
um bicho de carne, porque um ser humano é um bicho de carne, né? Ele, pô, é um animal. Você gostou do sentimento que aquela pessoa causou. É isso. A gente gosta de sentimento. Então, ao ver uma pessoa muito bonita, você se sente de uma forma diferente e você gosta desse sentimento. O cérebro ele é apaixonado por sentimento. Por isso que você rola, você rola o Reels aqui com muita vontade, porque o cérebro adora esse sentimento. Agora, quando acontece uma conversa muito legal, aquela pessoa que é muito gente boa, aquela pessoa que tem um papo bacana, que é boa de conversar, você não tá gostando exatamente da pessoa. E por que que você tem que entender isso? Para você entender como o jogo funciona. Você tá gostando do sentimento que ela te causa. Então ela te causa um sentimento bom a conversar. E pô, bacana demais. Que bom, uma conversa tem que ser isso. Uma conversa tem que ser uma troca de emoções positivas. Não concorda comigo? Uma troca de instigas, dependendo da conversa. Uma conversa onde não só é felicidade e tudo mais, mas é entender o lado do outro, uma empatia e uma tentativa de ajudar. Pô, essas conversas são o melhor tipo de conversa. Eu só entro em conversa se for pra ser assim. Agora, eu entendo que eu não gosto de uma conversa. Eu gosto do sentimento que aquela conversa me causou. Eu não gosto de uma pessoa, um amigo meu. Eu gosto, obviamente, dos meus amigos e tudo mais. Mas eu sei que o que me atrai não é a pessoa em si, mesmo que a pessoa seja muito gente boa. É o sentimento que ela me traz. Que, óbvio, está atrelado a ela. E é por isso que eu gosto daquela pessoa em si. Mas é o sentimento que faz o cérebro moldar. Então você tem que buscar causar sentimentos bons nas pessoas. Essa é a moral da história. Então você quer fazer amigos ou influenciar pessoas, você tem que causar sentimentos bons nas outras pessoas. Eu recomendo muito esse livro aqui, mas esse vídeo aqui também serve como um baita manual. Então pega tudo que eu falei pra você aqui, anota essas regrinhas que a gente falou aqui. Se alguma boa alma quiser comentar aqui no final do vídeo, comenta aí essas regrinhas para o pessoal conseguir anotar, printar e aplicar na vida, porque o que mais importa aqui não é simplesmente saber, né? O que mais importa é você realmente aplicar. Você fazer igual eu fiz com a garçonete, igual eu faço com o Uber. Perdão, gente, eu tava treinando meu inglês, então tô todo enrolado falando inglês, português e japonês, eu tô todo louco, a minha dicção tá horrível. Já eu falo, ó, com a Lucas, né? Eu começo a falar uns negócios assim, meio louco assim, não sei. Mas é isso, basicamente se comunicar bem é isso, e você sabe que aqui no canal eu sempre te incentivo aí até o final, no meu Instagram, @lucasreiter, eu sempre mostro da minha rotina, tento te incentivar um pouco a mais lá, ter um contato mais próximo, responder a DM, e sorria sempre, desista nunca, vai até o final, que você também consegue.